Olá, gente, tudo bem? Estou aqui para fazer com vocês um vídeo bem rapidinho, porque dia 18, agora, segunda-feira, será aplicada a nossa atividade direcionada de Geografia, tá bom? A atividade será disponibilizada às 13 horas e vai até às 14, e como de fato nós vamos fazer 5 perguntas descritivas sobre o conteúdo, tá? Eu coloquei lá o grupo número 4, módulos 28 e 29, até onde a gente conseguir estudar, considerando que todos os exercícios também já foram aí corrigidos. Eu deixei disponível a correção para vocês na data aí de quinta-feira, tá bom? Esse grupo número 4, ele tem como título os movimentos de migração no cenário europeu. Na verdade, todo o grupo número 4, ele vai tratar basicamente da questão da população desse continente. Então, ele começa falando do processo migratório. A primeira coisa que a gente tem que considerar em relação a esse tema é que o continente europeu, ele é todo fragmentado. Então, ele tem mais ou menos o tamanho do Brasil, né? Ele é um pouco maior, mas dentro desse continente tem 50 países. Então, os países são bem pequenos e eu preciso considerar isso. Outro ponto que o texto menciona é que ele foi, no seu processo de formação, originado por diversos grupos étnicos, que acabou levando com que o continente tivesse uma grande diversidade ou pluralidade cultural. Segundo ponto que o texto menciona é que essa relação de diversos grupos migratórios, dos países serem pequenos, levou a um grande deslocamento da população. Então, primeiro, o processo de movimento interno, depois a gente vai ver que teve a descoberta de novas terras, as colônias, e aí houve a relação metrópole-colônia, e depois a Europa se desenvolveu muito, então ela se tornou uma área de atração migratória, por conta da qualidade de vida e assim por diante. A gente também vai falar um pouquinho sobre isso. As principais razões do processo de deslocamento da população se devem, sobretudo, ao transporte acessível, ao tamanho dos países que são pequenos, né? E também os bons fatores econômicos e, consequentemente, uma boa qualidade de vida. Terceiro fator que o texto menciona logo na sua introdução é a relação dos países que mais recebem imigrantes, e isso se deve sobretudo à qualidade de vida. Então ele cita Suíça, Áustria, Alemanha, Inglaterra e França. Bom, já seguindo um pouquinho adiante, ele vai dizer o seguinte: olha, a Europa passou por 2 grandes períodos aí de colonização. Então ele começa assim: o primeiro está associado ao período colonial entre os séculos 16 e 19, e essa relação foi estabelecida pela metrópole e colônia. Nessa relação eu tinha a saída dos europeus para as colônias, e eu tinha também essa saída definitiva. Foi o caso que aconteceu, por exemplo, no Brasil. A gente recebeu muitos espanhóis, muitos portugueses que vieram para morar e começar o processo aí de exploração colonial, certo? O segundo período que o texto menciona, ele ficou conhecido como pós-abolição. Esse período está associado ao fim do processo de escravização, que aconteceu lá com a Lei Áurea em 1888. E aí, após esse período, nós recebemos muitos imigrantes europeus, e muitos imigrantes europeus saíram da Europa para trabalhar nessas colônias, substituindo a mão de obra escrava, tá bom? Então, sobretudo, eu tenho esses 2 períodos. O período colonial, século 16 e 19, a relação entre metrópole e colônia, e depois eu tenho aí o período pós-abolição, século 19 e século 20, onde os europeus substituíam a mão de obra escrava. Isso. Aí o texto vai chamar a atenção para 2 fatores. Eu tenho fatores de origem e eu tenho os fatores de destino. Em relação aos fatores de origem, o texto vai dizer o seguinte: olha, eu tenho que considerar o aumento da população, as melhorias de qualidade de vida e longevidade, ou seja, como está melhorando a qualidade de vida, a população está vivendo mais. Eu tenho que considerar as crises econômicas, a expansão dos impérios, aí ele vai citar os 3, otomano, russo e austro-húngaro, e também em relação às guerras. E aí, quando ele cita os fatores de destino, ele vai citar, sobretudo, a abolição da mão de obra escravizada, políticas de europeização da população, expansão das atividades agrícolas e industriais, e também os grandes vazios demográficos.
Continuando aí o texto, ele vai dizer o seguinte: olha, eu preciso considerar que as cidades europeias elas foram se modernizando muito rápido e isso trouxe alguns benefícios, sobretudo positivos, entre eles o fornecimento de água encanada, rede de esgoto e vacina. Quando eu coloco água encanada, rede de esgoto e vacina, eu estou cuidando da saúde da população. Então diminuiu muito a taxa de mortalidade, tanto infantil quanto adulto, e aí então eu aumento a expectativa de vida. Isso é muito positivo, tá bom? Aí ele vai dizer assim, alguns países começaram a adotar algumas políticas de emigração. Aí ele vai citar o caso da Irlanda. Por quê? Na Irlanda, devido à questão climática, o processo de produção agrícola é muito frágil, muito fraquinho. Então, muitas pessoas saíam da Irlanda em busca de melhores condições de vida, sobretudo nos Estados Unidos. Então, o que a Irlanda fez? Organizou uma política emigratória. Emigrar é quando sai, imigrar é quando entra. Então, por exemplo, eu sou brasileira, vou para Portugal, eu estou emigrando, estou saindo do Brasil. Agora, quando um português entra no Brasil, eu vou chamar ele de imigrante, porque ele está entrando no país que não é o dele de origem, tá bom? Considere aí também esse conceito. Bom, em relação aos impactos da população, o texto vai dizer assim, olha, esses impactos, eles houveram de duas formas, dos países de origem, da onde saíram esses imigrantes, e os países de destino, para onde foram esses imigrantes. Então o texto diz assim, olha, se eu considerar os países de origem, eu tenho que pensar assim, a população saiu um grande número de pessoas e isso acabou gerando um alívio nas pressões, principalmente econômica. Então, se eu tenho menos pessoas, eu vou gastar menos com saúde, menos com educação, menos com alimentação, eu vou gastar menos com rede de saúde, assistência básica, enfim, vou gastar menos. Isso é um alívio econômico, isso é positivo, tá bom? Em relação aos países de destino, para onde está indo esse povo, o texto vai dizer assim, para onde eles foram, eles possibilitaram o povoamento, eles representam o mercado consumidor, eles promoveram uma dinâmica na economia e ele também aí promoveu o desenvolvimento de áreas que eram mais atrasadas e, sobretudo, substituiu a mão de obra escrava. Agora, essa mão de obra, ela é assalariada e ela também é uma mão de obra livre. Em relação à organização da Europa no pós-guerra, o texto começa fazendo a introdução do módulo da seguinte forma. Eu tenho uma Europa antes da Segunda Guerra Mundial, antes de 1945, e eu tenho uma Europa depois de 45. A Europa passou por um período de reorganização territorial. E eu vou dizer para vocês que não é só da Segunda Guerra, não, desde a Primeira. Porque, por exemplo, no caso do Império Austro-Húngaro, eu tenho uma fragmentação do território ainda na Primeira Guerra Mundial, né? Então, esse período de guerra, o período promoveu, sobretudo, um processo de reorganização do espaço. O que aconteceu? Muitos países se tornaram independentes, muitos países perderam territórios, outros países ganharam território, então houve uma mudança muito drástica no mapa de forma geral, tá? Bom, o texto vai dizer o seguinte, eu tenho que considerar dois pontos importantes, a unificação da Alemanha e da Itália e eu preciso também considerar o processo de consolidação econômica desses países. Aí ele vai dizer assim, houve uma influência sobretudo das guerras e agora ele começa a caracterizar os três grandes impérios que acabaram se desfazendo, que é o austro-húngaro, o otomano e o império russo. Em relação ao império, o primeiro que ele cita, o austro-húngaro, está relacionado sobretudo à Primeira Guerra Mundial. Eles perdem a guerra e aí o império se fragmenta, tornando-se aí, sobretudo, dois grandes países, tá? Fragmentos dos seus territórios acabou indo para outros países, mas dois grandes países surgiram desse império, que é a Áustria e a Hungria, certo? E aí isso se deve, sobretudo, ao fato deles terem perdido a Primeira Guerra Mundial. O texto entra agora no Império Otomano. Ele vai dizer assim, esse império é muito antigo, surgiu mais ou menos aí no século XII, está associado sobretudo à Península Arábica, leste europeu e o Cáucaso e os Balcãs.
e ele está totalmente enfraquecido também depois da Primeira Guerra Mundial. Aí ele vai dizer assim: houve uma fragmentação desse território, onde aí o Oriente Médio passou a ser controladas aí, as áreas que eram do Oriente Médio acabou sendo controladas aí por França e Inglaterra. Em relação ao Império Russo, o texto vai dizer assim, olha, esse império formou-se no século XVIII, estendeu aí pelo continente europeu e asiático, e ele vai então estar associado à Grande Revolução Russa de 1917. Então o Império Russo se desfaz e aí eu formo um grande país, que é o que a gente chama hoje de Rússia, tá? Então a queda do Império Russo deu em 1917, quando o czar aí, o Nicolau II, foi deposto e foi instituído aí no país o sistema socialista, dando origem à União Soviética na Segunda Guerra Mundial, tá bom? Nós vamos até aí, página 230. Beijo para vocês, estudem, tá? Segunda-feira, dia 18, 1 da tarde, a gente tem um encontro. Até a próxima.